Saudações acadêmicas, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Entre Linhas Jurídicas, um espaço onde estaremos explorando sobre o mundo dos livros jurídicos. Eu sou a Kátia Moura e hoje estou acompanhada do renomado autor da Praça Jurídica Angolana, Dr. Tavares Chivinda, o autor do livro A Teoria das Decisões Judiciais. Dr. Tavares, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra e um prazer enorme tê-lo aqui. Gostaria que se apresentasse, que falasse um bocadinho de si e do que faz. Muito obrigado, doutora Kátia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Penso que o vosso programa é um programa muito especial, com alguma relevância, porque é um espaço próprio para a exposição de conteúdo de diversos livros e eu estou muito grato por essa oportunidade. Bom, como disse, eu sou o Tavares Chivinda, disse muito bem, sou advogado de formação e sou professor universitário. Dou aulas de Direito Constitucional e Direitos Fundamentais. Portanto, do ponto de vista da apresentação do meu perfil profissional, penso que são estas os principais elementos que gostaria de apresentar-vos. Muito obrigado mais uma vez. Como principal objetivo do nosso programa é falarmos sobre o que a Praça Jurídica Angolana nos revela, em sede da apresentação, gostaria que nos falasse um bocadinho sobre o seu livro. Bom, este livro, Teoria da Decisão Judicial, uma reflexão às decisões constitucionais na era pós-positivista, é fruto de um conjunto de investigação que, na verdade, iniciamos desde a graduação, não é? Estou lembrado que quando estava no 4º ano do curso de Direito, na altura era necessário fazer-se uma monografia jurídica. E numa das aulas sobre filosofia do direito, interessou-me bastante um sumário que na altura foi apresentado pelo professor, foi ministrado pelo professor Esteves Hilário, e com isto despertou-me um interesse sobre a teoria da decisão no âmbito da aula ministrada sobre filosofia do direito. Então propus-me em fazer um projeto de investigação nesse sentido e mais tarde, naturalmente, evoluiu para uma monografia jurídica. Fiz a apresentação em banca pública, mas como deve perceber, as questões ligadas à filosofia do direito, à teoria do direito essencialmente, que é a base deste livro, são matérias muito complexas. E então propus-me em estudar mais um pouco, não é, em sede de mestrado, e tive a felicidade de aprender mais sobre a teoria do direito, discutir um pouco mais sobre a teoria da decisão judicial. Obviamente que pela especialidade da dissertação, ou seja, do mestrado na altura, não era propriamente sobre filosofia do direito ou teoria do direito, mas existiam algumas matérias que, volta e meia, abordavam sobre as questões ligadas às decisões dos tribunais constitucionais. Então fui alargando um pouco mais a visão sobre esse tema, consultando manuais sobre o tema, conversando com professores que na altura ministravam as aulas sobre direito público, mormente direito constitucional, direitos humanos e etc. Mas o certo é que o tema da teoria da decisão nunca me saiu da mente. Então continuei a investigar e desenvolvi, portanto, em sede de dissertação. Ora, eu naturalmente que tive algum acompanhamento de professores que me orientaram, não é? E depois a dissertação, depois de apresentada à comissão científica, foi então aprovada e depois fizemos-la em exposição em sede de defesa. Ora, depois de defender a dissertação,
Bom, como manda a boa praxis de quem leciona, era necessário publicar a obra, né? Isso levou mais 1 ano e 6 meses em refazer, porque eu penso que as dissertações não são necessariamente livros, né? Porque carecem de outros arranjos, quer do ponto de vista da própria estrutura, do ponto de vista até da metodologia, e também melhorar alguns conteúdos, né? Porque a dissertação sempre é objeto de correções, né? de sugestões de melhoria. Então, esse de livro foi levando esse tempo, como disse, 1 ano e 6 meses para preparar. E depois sentimos-nos preparados, então, e transformamos a dissertação em livro, né? neste pequeno livro, como disse, que é a teoria da decisão judicial. Pequeno e rico livro. Pois, muito obrigado, doutora. Tal como toda a obra, passa por um processo de criação e já explicou basicamente como foi o seu processo de criação. Como criou a obra, o que incentivou a criar a obra e o tempo que levou para se efetivar e tornar-se nessa linda e rica obra, que temos a plena certeza que contribui muito na nossa praça jurídica angolana, porque nós sabemos que a praça jurídica angolana é uma praça ainda pobre no seu todo. Claramente já existem muitos livros e já existem muitos autores, mas carece de muitos autores angolanos como tal, a escreverem sobre diversos temas. E o doutor estava sendo um autor angolano que escreveu sobre um tema de que pouco se fala, é um tema extremamente interessante e pouco se fala. Mostra-se uma pessoa corajosa, né? Corajosa, sim, porque é preciso ter muita coragem, principalmente no nosso mercado angolano, para escrevermos uma obra como essa e que sabemos que pode transformar a mente dos juristas angolanos como tal. E desde já parabenizá-lo já, a princípio já parabenizá-lo só pela coragem e também pela rica obra. Dando continuidade ao nosso programa, eu queria que o doutor explicasse um bocadinho quais são os principais conceitos da sua obra, ou seja, os principais pontos que a sua obra mais foca. Perfeito. Bom, falar sobre a teoria da decisão judicial, na verdade, é falar sobre 2 correntes da teoria do direito que são, digamos assim, no final do dia, antagônicas, não é? Que é falar do positivismo, por um lado, e, por outro lado, falar sobre o pós-positivismo. E a obra traz 5 capítulos, distribuídos todos eles em subtemas, e o centro da discussão sobre a teoria da decisão judicial não podia deixar de ser, como é óbvio, uma análise aprofundada sobre algum acórdão que tem alguma relevância científica, né? Portanto, como as questões têm muito que ver com direito constitucional também, e até porque a decisão que nós nos propusemos a analisar para fazer uma espécie de subsunção às teorias, quer do positivismo, quer do pós-positivismo, são de natureza constitucional. Então escolhemos um acórdão, que na altura foi o acórdão 319-13 do Tribunal Constitucional, e analisamos qual é a tendência do pensamento dos juízes do ponto de vista da posição entre o positivismo e o pós-positivismo, né? Ora, então a obra traz essas grandes discussões. E falar do conceito de teoria da decisão judicial
não é uma tarefa algo simples, não é? Porque, como disse a Kátia e muito bem, é um tema muito pouco abordado na nossa praça. Nas outras paragens, nem tanto, né? Por exemplo, o Brasil fala muito sobre a teoria da decisão judicial, mormente o professor Luís Lênio Streeck, né, e outros autores, mas o principal expoente é o professor Lênio. Abordam muito sobre essas questões e eles bebem muito dos alemães, né? Ora, entre nós, este tema não é muito discutido. E então, investigar sobre ele requereu, na altura, como disse, alguma coragem, porque nós não temos pensamento firmado, pelo menos escrito, sobre a teoria da decisão judicial, o que fez com que socorrêssemos em teorias, ou seja, em autores estrangeiros, né, como o professor Lênio. Naturalmente que os principais autores destes temas são do século passado, né? Por exemplo, falar de positivismo, não se pode falar de positivismo sem mencionar o professor Hans Kelsen, né? Aliás, eu costumo falar nas minhas aulas que quem não conhece Kelsen não aprova, né? Exatamente. Então, falar de positivismo é falar de Kelsen, um dos maiores expoentes. E falar no contraponto de pós-positivismo é falar de Robert Alexy, não é? É falar de Ronald Dworkin e etc. E então, como dizia, para encontrar algum conceito sobre a teoria da decisão judicial é olhar para estas duas vertentes teóricas. E só assim, a título informativo, se olharmos para a matemática, para a filosofia e para o próprio direito, vamos verificar que estas ciências legaram pressupostos, não é, para depois desenvolverem a teoria da decisão judicial, porque na matemática também tem a teoria da decisão. Na filosofia, por exemplo, nós encontramos os pressupostos do raciocínio jurídico, né? Ou seja, do raciocínio como tal, não ainda do raciocínio jurídico, mas do raciocínio como tal, a lógica, a questão da lógica, né? E no direito, nós temos as correntes teóricas, por exemplo, sobre a teoria dogmática da aplicação do direito, temos a teoria da argumentação jurídica. Ora, estas ciências que fiz menção legaram pressupostos para a ciência jurídica formular uma teoria da decisão judicial. E a teoria, o conceito de decisão judicial é um conceito que nós podemos dividir basicamente em duas perspectivas. A primeira é que se estamos a falar de teoria da decisão judicial, naturalmente estamos a falar das decisões proferidas pelos juízes, né? Sejam juízes constitucionais ou juízes das cortes inferiores, né? Os tribunais de jurisdição comum, né? E é preciso ter digamos assim, algum cuidado em não ficar-se apenas neste conceito de que uma decisão judicial é um ato de uma judicatura, ou seja, de um tribunal. Não é só ficar por aí, porque seria, como disse, uma perspectiva demasiado positivista, né? Como disse, a teoria da decisão judicial é formada para além dos pressupostos do positivismo, também do pós-positivismo, exatamente. Então, tem o outro lado do conceito da teoria da decisão, que é, na verdade, para além de ser esse ato jurídico dos tribunais, a teoria da decisão, ou seja, a decisão judicial também é um fenómeno linguístico, né? E aqui falar de fenómeno linguístico é falar da filosofia do direito como tal, é falar da teoria do direito como tal. Por quê? Porque são estas disciplinas que, na verdade, estudam um ato judicial na perspectiva linguística. Ou seja, uma decisão judicial de per si, carece, melhor de per si, de uma análise da semântica, de uma análise sintática e de uma análise
pragmática. Exatamente. Então, são estes elementos que formam o conceito de decisão judicial, né? E que a teoria da decisão judicial se dedica ao estudo. Ok. Pois, nós na academia estamos acostumados a olhar a decisão judicial, como sendo só a decisão tomada pelos tribunais. Então, com o seu livro conseguimos perceber uma vertente diferente e leva-nos a olhar para as decisões judiciais não só como decisões tomadas pelos tribunais, mas também num caráter linguístico. É isso. Ela tem que estar bem estruturada linguisticamente, ela tem que estar completa em termos linguísticos e não só ser uma simples decisão tomada pelos tribunais. Exatamente. Portanto, ali há elementos que quem se dedica ao estudo do direito, né, quando tem diante de si uma decisão judicial, deverá analisar também a semântica, a sintaxe e a questão pragmática da própria decisão, né? E depois tem, por exemplo, falar do pós-positivismo nessa perspectiva da filosofia do direito e da teoria do direito relativamente a esse fenómeno linguístico, é falar de renomados autores, né? Por exemplo, falar de Hans-Georg Gadamer. Portanto, a questão Gadamer fala sobre a questão do giro hermenêutico, né? Ou seja, os pressupostos para a decisão judicial que são a premissa maior, a premissa menor e a conclusão, que é um raciocínio próprio da filosofia, o raciocínio lógico. Gadamer se questiona qual é o ponto de partida para o juiz começar ou encetar um processo de decisão judicial. E esse processo é um processo cognitivo, né? Ou seja, se passa na mente do juiz. Ou seja, o juiz parte primeiro dos factos ou parte da norma para depois concluir. Ou parte da norma primeiro ou dos factos. Então, para Gadamer não importa a posição de início, né? Portanto, daí ele denominar de giro hermenêutico. E depois tem outras correntes que também estudam sobre esse fenómeno da decisão, mormente, como fiz menção anteriormente, de Robert Alexis, né, na sua teoria da argumentação jurídica. Alexis trata, por exemplo, da questão do valor, né? Trata, por exemplo, da questão dos princípios, trata, por exemplo, das questões que têm a ver com o conceito de normas jurídicas, né? E depois tem Norberto Bobbio, tem Ronald Dworkin, enfim, tem um conjunto de autores pós-positivistas, né, que também lidam sobre a questão da análise da decisão judicial. Tem-se dito por aí que um bom jurista deve ser um bom linguista. Então, olhando para a teoria da decisão judicial, no ponto de vista linguístico, essa afirmação é bem verdade. Porque senão não tivemos... Eu penso pela abordagem do doutor, eu analisei da seguinte forma. Se nós não sabermos bem, se não sabermos dominar a linguista como tal, ou a língua portuguesa como tal, falando do nosso caso específico, porque usamos o português, a língua portuguesa como tal, não teremos decisões judiciais, como dizem na gíria, com cabeça, tronco e membro. Teremos decisões judiciais com pouco conteúdo e sentido linguístico, nesse caso. Exatamente. Aliás, se recuarmos mais um pouco, vamos verificar que a questão que a Kátia faz menção tem que ver com os elementos de interpretação. Exatamente. Não é? Aliás, o ponto de partida para uma interpretação de qualquer norma jurídica tem que ver exatamente com o elemento gramatical. Então, penso que sim, é um ponto importante que os juristas devam tomar em conta. Mas, sobretudo, os juristas devem tomar em conta a filosofia do direito. Sim. A filosofia do direito, porque
perceber as normas a partir de, digamos assim, da sua aparição fria, gramatical e despida do sentido de espírito, se permite uma expressão, podia perigar um pouco a compreensão pragmática da própria norma. Então a filosofia do direito tem exatamente esse condão de suscitar raciocínios, de suscitar debates sobre aquilo que não está aparentemente na norma, né? Ou na decisão judicial, já agora. Né? Exatamente. Sim. Sabemos que nós estamos num mundo extremamente moderno e que está em constante mutação e está em constante evolução. E temos encarado muitos desafios com essa constante mutação e com essa constante evolução. Então, quais são, para o doutor, os desafios que a teoria judicial como a teoria da decisão judicial abordada no livro do doutor enfrenta os desafios contemporâneos do sistema jurídico? Bom, os desafios da contemporaneidade no que toca aos processos de tomada de decisão judicial, penso que estão muito ligados aos juízes, né? Primeiro, se quisermos ser mais um pouco abrangentes ao sistema judicial, normalmente tribunais, versus a conjuntura social, cultural e, sobretudo, política. Né? Porque, como disse inicialmente, o processo de tomada de decisão judicial é um processo cognitivo. Né? Disse. Obviamente, existem regras processuais para a tomada de decisão judicial numa perspectiva semântica, ou seja, numa perspectiva positivista. Mas também é um processo cognitivo, ou seja, passa-se na cabeça de quem toma a decisão. E o decisor ou o juiz está inserido num ambiente social, num ambiente cultural, num ambiente político, sobretudo, que lhe influenciam ele enquanto pessoa. Não é? Não podemos pensar que os juízes não têm pensamento próprio, não têm sentimento próprio, não têm concepções políticas próprias. Têm. E então a decisão judicial trata exatamente dessa questão de cognição dos juízes. E aqui há uma teoria que se costuma discutir no positivismo e no pós-positivismo, que tem que ver com as questões ligadas à discricionariedade dos juízes. Né? Ora, o ambiente político pode, de certa forma, influenciar em como as decisões judiciais são tomadas. Não é? Então, os principais desafios de quem toma a decisão judicial, pelo menos na nossa realidade política e social, tem que ver exatamente com o conflito interno que vai encontrar, né, no processo de tomada de decisão judicial. E quando falo de conflito interno, estou-me a referir às convicções políticas, às paixões pessoais, às inclinações políticas de quem toma a decisão judicial, versus a pressão externa da vida social. Então, e depois nós temos, no final do dia desse processo decisório, um elemento que se chama decisão judicial, que carece da nossa análise, né? Professores, académicos, sociedade no geral, que depois analisam, então, para se, no sentido de, digamos assim, de aferir qual é a posição, né? Qual é a posição do ponto de vista jurisprudencial dos tribunais, se as nossas decisões são motivadas por um nível muito acentuado de discricionariedade,
se as nossas decisões judiciais, principalmente as cortes superiores, né, se são muito motivadas melhor por questões políticas, enfim. Então são esses os principais desafios que penso que quem toma a decisão judicial poderá ou pode enfrentar. Olhando para o discurso do doutor, mas conversando para as questões da política poder vir a influenciar nas decisões judiciais, surgiu-me o pensamento de que os juízes, né, podiam ou deviam, não sei, ser pessoas despidas de quaisquer convicções políticas. Porque de alguma forma ou de outra, nós seres humanos temos a tendência de sermos influenciados pelas nossas próprias convicções nas decisões que tomamos. E eu acho que é um grande risco, que seria um grande risco se continuássemos a ter juízes com convicções políticas bem firmadas e bem assentes. É só uma análise que eu fiz baseada no discurso do doutor. É só uma análise, eu não sei bem se o doutor concorda, né? Mas gostaria de saber se o doutor concorda com a minha análise. Olha, até mesmo em sede das discussões sobre os processos de tomada de decisão judicial, o professor Lênio Streeck, de quem eu fiz menção bem no início desse programa, diz que os juízes devem, no processo de tomada de decisão judicial, encontrar respostas adequadas à Constituição. Naturalmente, que o professor Lênio também defende que é praticamente impossível desassociar as convicções de que fizemos menção, de quem toma a decisão judicial, da pessoa, não é? Sim. Porque no final do dia continuam a ser pessoas e não se pode coartar, até seria contra a natura, né? Coartar essas convicções destas pessoas. Ora, a solução, aliás, o próprio pós-positivismo que se propôs em digamos assim, colocar de lado a possibilidade de haver alguma discricionariedade também não teve muito sucesso, né? Aliás, a discricionariedade é um tema tão assente até hoje que praticamente não se consegue, digamos assim, pelo menos do ponto de vista teórico, se provar ou comprovar que quem toma a decisão judicial está abstraído de todas as questões que lhe cercam, o ambiente social, o ambiente cultural, o ambiente político. É praticamente impossível, até porque, como disse, o processo de tomada de decisão judicial, para além de ser um processo baseado em normas processuais, é também um processo cognitivo. Ou seja, quem toma a decisão judicial está lá sentado numa sala a analisar os argumentos de quem acusa e de quem se defende, e do Ministério Público, a encontrar, dentre a interpretação que fizer, porque na interpretação que fizer vai ter diversas respostas, não é? Está ali o juiz cognitivamente a tentar encontrar uma resposta que seja adequada à Constituição. Então é um processo solitário, no final do dia. Aliás, o professor Lênio fala muito sobre o solipsismo jurídico, né? É um processo solitário, cognitivo, e que, de alguma forma, quem está nessa operação cognitiva tem as suas próprias convicções pessoais. Isso é praticamente impossível de desassociar. Então, basicamente, são questões que devemos continuar a discutir, a conversar sobre elas, para formar, digamos assim, um conjunto sólido de teorias de autores angolanos à volta do tema da teoria da decisão judicial, e com isso, de alguma forma, nós que estamos a fazer esse exercício externo, poder influenciar os tribunais no sentido de que
eles podem, por exemplo, pensar, olha, a decisão que eu tomar vai ser objeto de discussão pública, vai ser objeto de crítica científica, vai ser objeto de discussão nas academias, vai ser objeto de discussão na política, na economia, enfim. Então, essa discussão eu acho que é interessante. Exatamente. Dando uma olhadinha no livro do doutor, encontrei algo que chamou uma atenção e que eu gostaria que o doutor explicasse um bocadinho para que eu ficasse mais ou menos esclarecido. Na página 159, no capítulo 5º, penso eu, do seu livro, tem o seguinte subtema: se uma decisão judicial está extremamente justificada, é extremamente raciocinal porque se baseia em boas razões, isto é, razões aceitas pela crítica. E na abordagem do doutor, penso que deu alguns chegas ou alguma pinceladinha nesse subtema, posso assim dizer, mas gostaria de ficar um bocadinho mais esclarecida. Gostaria que o doutor me explicasse um bocadinho melhor e acredito que os nossos ouvintes também vão querer saber sobre isso. Também é uma forma de deixá-los um bocadinho mais curiosos e querer saber um bocadinho mais sobre o livro. Exato. Bom, falar de justificação das decisões judiciais, na verdade, é falar do dever de fundamentação das decisões judiciais. E o dever de fundamentação é um mando legal, né? Está na Constituição, estão nas leis processuais, ou seja, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, né? Sob pena, obviamente, de inconstitucionalidade. Mas em sede da ciência jurídica, maiormente na teoria da argumentação jurídica, nós temos um autor que eu fiz menção, que é o Robert Alexis, que é um dos grandes expoentes do pós-positivismo, que aborda exatamente da justificação das decisões judiciais, né? Que no final do dia é fundamentação das decisões judiciais. Robert Alexis entende que as decisões judiciais devem ser justificadas e essa justificação deve ser feita sob duas perspectivas. Primeiro, a justificação interna e segundo, a justificação externa. A justificação interna tem que ver com os pressupostos normativos processuais de que as decisões judiciais devem ser obedecidas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, se olharmos, por exemplo, para o Código do Processo Civil, nós vamos verificar lá que o código, num dos artigos, que agora não me lembro, acho que é o 600 e tal, faz menção sobre a estrutura analítica da sentença. Nós temos os fatos, nós temos a norma e depois nós temos o dever de decisão. Ou seja, essa é uma estrutura analítica da sentença, que no final do dia, se olharmos para a filosofia do direito, tem que ver com os pressupostos do raciocínio lógico, né? O raciocínio lógico nos ensina que o pensamento deve ter três pressupostos, né? O pressuposto da premissa maior, a premissa menor e depois a conclusão. Então a estrutura racional das sentenças também tem esse arranjo, né? Nós temos os fatos, que é uma premissa maior, temos as normas, premissa menor, e depois devemos ter a conclusão, que é a decisão, né? E a ordem não interessa. A premissa maior podia ser a norma, a premissa menor podia ser os fatos, né? Na visão, por exemplo, do professor Gadamer, que, como disse inicialmente, trata-se do giro hermenêutico. Ora, isto é, no final do dia, a justificação interna, né, dos pressupostos normativos. E depois tem, naturalmente, a aplicação de todas as normas em sede da premissa menor para o processo de decisão judicial. E depois tem a questão que a Kátia fez menção da justificação externa, né? Ou seja, que tem que ver com, por exemplo, as decisões judiciais, como disse, são objetos de análise da sociedade civil, né? Das academias,
enfim, sob diversas perspectivas, na perspectiva jurídica, na perspectiva económica, cultural e enfim. Então, essa justificação interna tem muito que ver com o elemento que se chama de aceitabilidade das decisões judiciais, né? Ou seja, a motivação, o convencimento motivado que está posto na decisão judicial, será que fez ou faz com que nós estejamos convencidos de que o juiz foi suficientemente justo e essa justeza o juiz procurou buscá-la através de uma justificação, de uma fundamentação sólida que nos convença. Então são esses elementos da justificação externa. Okay? E depois, no final do dia, isto afeta aquilo que se chama de confiança do cidadão. Aliás, tem um princípio constitucional que trata sobre isso, que é o princípio da confiança dos cidadãos. Segurança jurídica e confiança dos cidadãos, acho que é assim que se chama. Então são os elementos externos da justificação de uma decisão judicial. Okay. Penso que estamos bem esclarecidos sobre mais ou menos o que o livro do doutor trata e vimos que é um livro extremamente interessante e que com toda a certeza vai contribuir muito para o crescimento, para o desenvolvimento da praça jurídica angolana e de toda a certeza vai contribuir muito para o enriquecimento de todo e qualquer estudante de direito. Estamos mesmo já bem no finalzinho do nosso programa, infelizmente, mas vou deixar ao doutor um espaço para agradecimentos, para conselhos à comunidade jurídica angolana e para conselhos para os leitores e possíveis leitores, porque tem-se percebido que até no mundo dos estudantes de direito tem-se lido pouco, muito pouco, e há uma necessidade de incentivarmos os estudantes de direito a lerem mais, até porque muita gente já diz direito é só ler, e se não lermos não estamos a aprender direito. Então deixo em aberto o espaço para o doutor dizer tudo que ele for melhor, tudo que ele prover. Bom, muito obrigado, Kátia. Os meus agradecimentos vão para vocês pelo convite. Sinto-me muito honrado por isto, pela lembrança. Muito obrigado por essa aproximação feita e, portanto, espero voltar ao vosso programa mais vezes. O meu conselho para os operadores de direito é que leiam filosofia de direito, leiam teoria de direito. Quando digo operadores, não estou a me referir só àqueles que estão nas estruturas dos tribunais e do Ministério Público, etc. Estou também a me referir aos professores, aos estudantes e, enfim, de uma maneira geral, à sociedade que tenha esse interesse em ler sobre alguma matéria do direito e já agora a nossa obra sobre a teoria da decisão judicial. Sim, muito obrigado. Disponha, doutor, e é um prazer enorme, como disse no princípio, tê-lo aqui. É uma pessoa de trato fácil e uma pessoa que contribui, e sei que vai contribuir muito mais para o nosso crescimento e enriquecimento como juristas. O meu muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, porque sabemos que é uma pessoa extremamente ocupada e nos sentimos honrados em ter aceito o nosso convite e sim, possivelmente mais vezes faremos o convite e vai ser sempre uma honra tê-la aqui. E para vocês que nos acompanham, que nos acompanharam, aqui vai o meu conselho. Leiam e leiam cada vez mais, porque diz por aí que quem lê não é a mesma pessoa. Quem lê evolui, quem lê cresce e quem lê se torna cada vez mais na sua melhor versão. Então, leia, crie gosto pela leitura,
procura aprender um bocadinho mais sobre aquilo que a comunidade jurídica nos oferece. Temos aqui um livro extremamente interessante, interessantíssimo, e acredito, tenho a plena certeza que vai enriquecê-los bastante e que vão aprender muitíssimo mais. Então, é tudo. Chegamos ao final de mais um programa. Fiquem bem, que Deus abençoe a todos vocês e feliz ano novo para todos.